Primeiro, um dos argumentos da colega que falava do fim do presidencialismo de coalizão é esse argumento que você trouxe do União Brasil. Né? Não adianta dar 3 ministérios e o partido continuar votando contra no Congresso. Mas o preço subiu, isso que eu estou falando, né? Tem uma correlação de força ali que subiu. Como é que o Lula está pensando em enfrentar isso? Pela negociação, né? Pela recomposição, pela cobrança de fidelidade daqueles que estão participando no governo, né? Longe de mim acreditar que ele vai tomar medidas mais duras, né? Então, vocês não estão votando com o governo, então saiam do governo, que eles não vão votar mesmo, né? Será recompondo, né? Coloquem alguém que é da confiança de vocês, alguma coisa do gênero. Tem aí, na política brasileira, como a gente sabe, tem 2 níveis, né? Aquilo que aparece e aquilo que nos bastidores ocorre. A tática do Lula, né, sem querer aqui levantar levianamente suspeitas, tem um projeto, tem um processo contra o Lira, né, tocado pela Polícia Federal, tanto da agressão que ele comete contra a sua esposa ou ex-esposa, não sei, como da questão ali da corrupção que envolveu seus assessores, né? Eu não sei até que ponto isso é também colocado na mesa como uma pressão para poder, olha, tá, então se você quer partir para o confronto, né, nós também podemos partir para o confronto e não vamos esperar que a base do Lira seja solidária a ele enquanto pessoa e não ao cargo, né? Porque se ele perde o cargo, aí dificilmente ele leva junto essa solidariedade que hoje ele tem da sua base, né? Então, eu acho que o jogo político hoje está sendo jogado nesses termos. É possível que o Lula dê uma inflexão disso e chame a participação popular de forma mais ativa como peça? Eu acho absolutamente improvável, né? Para que a gente tivesse uma governabilidade apoiada nessa força popular, que de fato foi aquela que garantiu a vitória ao Lula, né? A gente teria que ter votado na Sofia Manzano. Como a gente não votou, a gente não, mas assim, a maioria da população brasileira escolheu uma liderança que não vai fazer isso. E por que eu estou dizendo que não vai fazer? Não porque não tem a capacidade de fazer isso, porque tem, né? Mas ele não vai fazer isso porque isso não faz parte da cartilha de governabilidade que o PT constituiu enquanto força governativa do Brasil, né? Quer dizer, o apoio e as bases de sustentação popular são importantes eleitoralmente, mas não na sustentação de governo. Na sustentação de governo é o acordo. Na sustentação de governo é a formação de bancadas parlamentares. Uma vez eu estava discutindo isso e as pessoas perguntam, mas qual é o papel da população, da classe trabalhadora, dos setores populares na governabilidade? A pergunta é quanto que esse segmento social se fez representar no parlamento, porque é com isso que o Lula negocia, né? Ele não negocia com setores fora. A declaração de Lula para acalmar o agronegócio, né, e dizer que não vai ter reforma agrária, não precisa fazer invasão, é claramente um diálogo com quem tem representação no Congresso e com quem não tem, né? E, portanto, claramente não haverá isso. Isso tem a ver com a pergunta do nosso ouvinte aqui, no sentido de que ocorreu um processo de esvaziamento de instituições coletivas na direção da personalidade carismática do líder, né? Isso não é somente pela vontade do Lula ou pela estratégia predominante. Isso tem muita relação com a crise, né? Em momentos de crise, onde as instituições se enfraquecem, crescem as personalidades que ocupam esse papel, ocupam esse espaço da crise das instituições coletivas. O que a gente precisa destacar é que, no caso do PT, isso não é novo, né? E isso não é um processo acidental que agora se expressa nesse terceiro mandato de Lula. Lá atrás, quando a esquerda partidária do PT ganhou o quinto encontro nacional, o Lula automaticamente criou o Instituto de Cidadania, onde se transforma num núcleo paralelo de poder em torno da sua pessoa. E a sua pessoa, enquanto candidato, definia muito mais do que a maioria de esquerda no diretório nacional do partido,
que definia a política, né? Então, o personalismo, né, aquilo que vai concentrando cada vez mais, é um cabo de guerra que do lado oposto está o fortalecimento coletivo das instituições, da classe, etc. Né? Acreditar que esse governo Lula vai comprar essa briga do ponto de vista de uma correlação de forças aonde ele convoca as massas na sua defesa, fica extremamente improvável, porque um dos crimes do período passado foi exatamente criminalizar esse tipo de atitude. Né? Quer dizer, quando a defesa da democracia vira o discurso de que o Bolsonaro mobilizou a base para atacar o Supremo Tribunal Federal, para atacar o Congresso, para atacar as instituições, como algo absolutamente ilegítimo, né? Você está assinando embaixo de que governabilidade se dá através dos estreitos limites da institucionalidade burguesa do Estado burguês, né? Na relação com o Supremo Tribunal Federal, na relação com o parlamento, né? Com os acordos, e não com mobilização fora desses esquemas que vão ser chamadas de mobilização golpistas, etc. e tal. É evidente que, no caso do bolsonarismo, a intenção dessa mobilização era criar clima por um golpe, né? Mas do ponto de vista de uma política progressista, não estou falando de uma política revolucionária, né? Mas do ponto de vista de uma política reformista, de tensionar os limites institucionais no sentido de garantir um canal por onde possa se expressar a vontade popular, travada pela forma institucional estabelecida, isso só pode ser feito através de grandes mobilizações, através da capacidade da classe organizada, disciplinada, né, expressar-se como uma vontade política. Ora, o que nós estamos vendo aqui é a venda de refinarias, né, é o desincentivo à organização dos trabalhadores rurais para forçar a reforma agrária, né, é o desincentivo para que setores organizados da população possam intervir diretamente na política, como foi, por exemplo, na luta contra o marco temporal, né? E, portanto, acho muito pouco provável que o Lula venha a ser esse líder que ele foi ao fazer o discurso embaixo da Torre Eiffel. Né? Lá ele tem que projetar essa imagem de alguém que compra a briga com os poderosos. Na geopolítica internacional, isso cabe. Na política interna do Brasil, eu não vejo o Lula se apoiar na classe trabalhadora para confrontar os interesses do capital financeiro, do grande capital monopolista da indústria. Para esses setores, o Lula oferece subsídios, oferece renúncia fiscal, oferece condições para que eles possam ter garantido seus lucros. Não é? Inclusive, nesse novo arcabouço fiscal que foi aprovado, ou que será aprovado agora na Câmara com algumas alterações. Né? Essa é uma declaração de amor e paz para esses setores.